chicos e chicas, bem-vindos à classe espanhola de hoje, professora Lida Júnior aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Corre lá na plataforma Gonçalves Dias e revisa a nossa aula passada para você poder acompanhar a aula de verbo de novo aqui, para você ter um amplo conhecimento de vocabulário e de gramática. Gente, o espanhol é muito simples de se traduzir. Porém, se você não tiver um bom vocabulário verbal e um bom conhecimento verbal, você se atrapalha. Professor, eu preciso decorar verbo que nem tabuada, gente. Precisa saber tabuada para fazer matemática, tá? Então, precisa ter esse jogo de cintura. E são muitos os tempos verbais em espanhol, bem mais do que em português. Se em português você já acha complicado, imagine em espanhol. Então, tem que ter uma atenção redobrada. Aí, já que nós estamos falando de verbo, vem comigo para a gente aprender um pouquinho do imperativo. O imperativo é aquele verbo em português que dá ordem, que manda. Ele é o cara, ele é quem manda, ele é que dá ordem, ele que expressa desejo. Não é diferente no espanhol. Tem algumas características que vocês precisam conhecer, né? Então, hoje a gente vai falar dele, das suas funções, do imperativo afirmativo e do negativo, que também tem em português, e alguns casos especiais, tá? Então, pega seu material, pega caneta, lápis, caderno, né, seu lanchinho, uma fruta, água, senta e vamos embora que tem história. O imperativo em espanhol é um modo verbal que se presta a várias funções. Entre elas, dar ordens, conselhos, instruções e etc. A gramática espanhola aborda o imperativo dividindo-o em formas afirmativas e negativas. A afirmativa apresenta verbos regulares e irregulares. E a negativa não possui irregularidades, pois se baseia na conjugação de outro modo verbal, o subjuntivo. Anotem isso bem aí, tá? Então, anotem que isso aqui é muito importante. Questões como tratamento formal e informal e variedades linguísticas de determinadas regiões de fala hispana afetam a conjugação do imperativo. Isso aqui é bem interessante, porque vocês sabem que aqui no Brasil, vamos ficar bem aqui no Maranhão mesmo, tá? Então, nós temos, dentro do Brasil, dentro do português, diversos falares, tá? Então, a nossa Jussara, bem aqui no nosso vizinho Pará, açaí, embora há uma diferença, tá? Não só na palavra, mas no tipo da fruta em si. Mas a nossa farinha d'água aqui não é conhecida no sul, não tem farinha, lá é farinha de mandioca crua e é diferente, que é a nossa farinha seca, que a gente chama aqui, né? Então, existem esses diversos falares, coisas que nós falamos de um jeito aqui, que no sul se fala de outro jeito, que aqui na capital nós falamos de uma forma, no interior fala-se com sotaque mais pesado ou mais arrastado, tá? Se fala muito que São Bento se fala titia, né, com T, né, bem língua dental, é que a gente usa titia mesmo, tá certo? Então, assim acontece na Espanha e em diversos países, tá? Por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos. O inglês é o mesmo, mas tem o inglês americano e o inglês britânico. Então, são formas de falar específicas. Vamos dar sequência. Quais são as funções do modo imperativo? Imperativo é o nome que se dá a um dos 3 modos do sistema verbal da língua espanhola: indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses são os modos, tá, do sistema verbal espanhol. Os tempos verbais é que são muitos, tá? Tem muitos dentro do indicativo, que não tem no português. Tem muitos dentro do subjuntivo, que não tem no português. E o imperativo tem algumas características específicas. Seu uso mais conhecido é o de dar ordens, mas também podemos usá-lo com outras finalidades. Então, vejamos alguns exemplos de orações em que o imperativo é usado para dar conselhos e sugestões. Então,
Se vas a Paris, visita el Museu Rodin. Então, se você for a Paris, visite o Museu Rodin. Não estou te dizendo, tente ir ao museu, ou se possível, vá ao museu. Não, estou mandando você ir, visite. Pedir favores. Por favor, abre la ventana de la sala. Por favor, abra a janela da sala. Eu estou lhe dando uma ordem. Eu estou sendo educado. Por favor, abra a janela. Mas eu não estou perguntando. Você pode abrir ou me faça a gentileza de... Tá? Abra. Dar ordens. Entreguem el informe antes de las 11 horas. Então, entreguem o relatório antes das 11 horas. Isso aí me remete a uma pessoa que pede slide, assim, antes das 17 horas, né? Então, dando ordens. Dar instruções. Para chegar ao teatro, doble a la derecha en la Avenida de la República. Para chegar ao teatro, vire à direita na Avenida da República. Então, eu estou orientando, eu estou informando, eu estou dando instruções. Todas essas aqui são funções do imperativo, tá? Então, eu posso utilizar para dar conselhos e sugestões, para pedir favores, para dar ordens e para dar instruções. Além dessas 4, ainda tem também para fazer convites. Eu posso utilizar o modo imperativo para fazer convites. Então, vem com nosotros a mi casa de playa. Vem com nosotros a mi casa de playa. Então, venha conosco para a minha casa de praia. Estou fazendo um convite. Para dar permissão para algo ou para alguém. Di lo que piensas sobre esta situação. Di lo que piensas sobre esta situação. Então, diga o que você acha sobre esta situação. Para captar a atenção de alguém, ou seja, para eu chamar a atenção, para eu fazer com que aquela pessoa preste atenção no que eu estou dizendo. Então, oi, sabes se há por aqui cerca alguma farmácia? Escuta, você sabe se há aqui perto alguma farmácia? Então, eu estou chamando a atenção de alguém quando eu digo oi, né? Escuta, para que alguém preste atenção no que eu estou falando. É importante ressaltar que, em espanhol, o imperativo não denota, em geral, falta de cortesia, tá? Porque às vezes a gente diz assim, fulano é muito mandão, né? Eu vou dar uma ordem, mas não é o caso do imperativo. Apesar de dar ordem, ele não, isso não significa ter falta de cortesia, ser indiscreto, ser grosseiro. Mesmo em situações formais, seu uso não corresponde necessariamente a um tratamento abrupto. O imperativo divide-se na forma afirmativa e negativa, com formas regulares e irregulares de conjugação. E é isso que nós vamos ver aqui no próximo slide. Formas regulares, tá? Do imperativo afirmativo. É uma característica que chama atenção nos casos dos imperativos, é que eles não têm conjugação em primeira pessoa do singular, tá? Yo, que significa eu. Afinal de contas, o imperativo é o modo verbal com o qual se busca influenciar o comportamento de outras pessoas. No entanto, ele conta com uma conjugação de primeira pessoa no plural, que é nosotros. Vamos aqui ver no quadro de verbos. Então, eu tenho aqui 3 verbos, primeira, segunda e terceira conjugação. Eu tenho hablar, que é falar, comer, que é comer, e escrever, que é escrever. Como eu disse para vocês, ele não tem primeira conjugação, a primeira pessoa do singular, que é yo. Então, tu habla, tu come, tu escribe. Usted hable, usted coma, usted escriba. Nosotros hablemos,
nosotros comamos e nosotros escribamos. Vosotros hablad, olha a terminação AD, tá? Vosotros comed e vosotros escribid. Ustedes hablen, ustedes comam e ustedes escribam. Então, essa é a minha conjugação do imperativo afirmativo nas 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Parênteses para relembrar, toda aula de verbo a gente fala que, em espanhol, eu tenho primeira a conjugação, hablar, verbos terminados em AR, e a segunda conjugação comporta a segunda e terceira em português, que são verbos terminados em ER e em IR. Só para relembrar. Confira agora alguns exemplos de verbos no imperativo afirmativo. Então, eu tenho Pedro leva los platos e los cubiertos a la mesa. Pedro leva los platos e los cubiertos a la mesa. Então, eu estou dando uma ordem para Pedro, né? Para que ele leve os pratos para a mesa. Lúcia, por favor, vigila um momento a los niños. Estou pedindo um favor a Lúcia, que ela vigie por um momento as crianças. Pase, pase, senhor diretor. Estávamos esperando-lhe. Então, eu estou também orientando, dando uma instrução ao diretor, né? Venha, venha, passe logo, passe. Senhor diretor, estávamos lhe esperando, lhe aguardando. Señores pasajeros, abróchense los cinturones y pongan el espaldo en posición vertical. Então, senhores passageiros, é uma orientação de um voo, né? Então, senhores passageiros, apertem os cintos e ponham seu assento na posição vertical. Vamos agora para as formas irregulares, lembrando que eu ainda estou falando do imperativo afirmativo. Existem poucos verbos com formas irregulares no imperativo afirmativo em espanhol. Como o uso desses verbos é bastante frequente, fica fácil lembrar quais são eles. A irregularidade afeta somente a pessoa tu, então é um macetezinho ótimo, fácil de você gravar, tá? Todas as outras mantêm-se regulares. Esses verbos são decir, quer dizer, hacer, que é fazer, ir, que é ir, oír, que é ouvir, poner, que é pôr, salir, sair em português, tener, ter, venir, vir e ser, tá? Então, observem que no quadro eu só coloquei uma pessoa, tá? Uma pessoa, que é a segunda pessoa do singular, que é tu, que é a única que altera, tá? É a única que fica diferente das demais. Di, tu has, tu ve, tu oye, tu pon, tu sal, tu ten, tu ven e tu se. Vamos agora ver alguns exemplos de uso das formas irregulares do imperativo. Então, di el nombre de las diferentes válvulas del corazón. Então, diga o nome das diferentes válvulas do coração. Haz una lista de todos los materiales que puedas observar. Então, faz uma lista de todos os materiais que você pode observar. Por favor, ve a comprar el periódico. Então, por favor, vá comprar uma revista, periódico, revista ou jornal. Oye, tengo un problema. A ver se me puedes ayudar. Ouça, tenho um problema. Veja se pode me ajudar. Pon una vela dentro de la lata y enciéndala. Então, coloque uma vela, né? Ponha uma vela dentro de uma lata e acende. Vete aqui agora mesmo. Sal. Venha aqui agora mesmo. Tem cuidado de não cortar-te. Tenha cuidado para não se cortar ou de não se cortar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de uso das formas irregulares do verbo
dos verbos no imperativo. Vamos agora falar do imperativo negativo. As formas do imperativo negativo em espanhol coincidem com a do presente do subjuntivo. Se eu não lembro, eu volto lá naquela aula de presente do indicativo, que está lá na plataforma Gonçalves Dias Salvo, lá no YouTube, e revejo. Vejamos na tabela abaixo como são conjugadas. Vamos usar os mesmos verbos que exemplificaram o imperativo afirmativo. Olha só. O presente do subjuntivo, tanto em português quanto em espanhol, eles têm aquela partículazinha, que. Né? Então, hablar que tu no hables, lembrando que é negativo, que ustedes no hable. Vamos fazer como a gente fez o outro, todos os verbos. Então, que tu no hables, que tu não comas, que tu no escribas. Que usted no hable, que usted no coma, que ustedes no escriba. Que nosotros no hablemos, que nosotros no comamos, nosotros no escribamos. Que vosotros no habléis, vosotros no comáis y vosotros no escribáis. Ustedes no hablen, ustedes no coman y ustedes no escriban. Lembrando, gente, que o presente do subjuntivo, ele é formado com essas partículas, tá? Que eu falei agorinha, o que, o, quizás, tá? Mas ele não leva o verbo para o particípio, esse é o pretérito, tá? Pretérito do subjuntivo. Vejamos alguns exemplos agora de orações que empregam verbos no imperativo negativo. Então, no apoyen los zapatos sobre el sofá. Então, não apoie, né, não coloque, não ponha os sapatos sobre o sofá. Não seas descortés com quien te habla. Não seja descortês. É uma palavra pouco utilizada para nós aqui, mas é uma palavra culta, né? Então, não seja deselegante, né, com quem te fala. Mas descortês não significa deselegante ao pé da letra, mas lembra a história do contexto? Não cante mais, já é suficiente. Não cante mais, já é suficiente. No tomes o primeiro táxi que apareça. Não pegue o primeiro táxi que apareça. 5 casos especiais de imperativo em espanhol. Anotem isso aí que é muito importante. Vimos anteriormente que a terceira pessoa do verbo é empregada em situações de interação formal, ao passo que a segunda pessoa marca a informalidade. No entanto, em algumas regiões do mundo hispano, especificamente no sul da Espanha e na América Hispana, não se usa vosotros. Em seu lugar, usa-se a terceira pessoa do plural, ustedes, para dirigir-se a um grupo de pessoas, tanto no registro formal quanto no informal. Então, vejamos alguns exemplos e eu trouxe aqui o meu bordão de todo começo de aula, chicos e chicas. Então, chicos, no se pierdan el gran concierto esta noche. Então, crianças, não se percam no grande concerto desta noite. Senhores clientes, comprem suas entradas antecipadas a partir de mañana. Senhores clientes, comprem as suas entradas antecipadas a partir de amanhã. Então, chicos, eu posso substituir por ustedes, tá? E não por vosotros. Por quê? Porque não se usa vosotros no sul da Espanha e na América Hispana, tá? Eu não utilizo para substituir chicos, vosotros, eu utilizo ustedes. E a mesma coisa acontece com senhores clientes, que é o meu sujeito, eu vou substituir por ustedes comprem suas entradas antecipadas a partir de manhã. Então, bem, galera, essa foi a nossa aula de verbos no imperativo. Não é uma aula difícil, acho que é o verbo mais fácil de você decorar, de você estudar, mas para que você chegue a esse patamar aqui de imperativo, você precisa rever as outras aulas de verbo, tá certo, galera? Então, hoje a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!